Olá, estamos diretamente do canal profissional da Rede São Paulo Saudável, aqui na Escola Municipal de Saúde, ao vivo. Portanto, eu convido você para participar do nosso programa Compartilhando Conhecimentos, que leva a você as principais tendências e inovações que estão acontecendo no trabalho e na área da saúde. Então, você pode mandar o seu e-mail para o canal profissional @prefeitura.sp.gov.br e também participar pelas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Twitter. Afinal de contas, queremos a sua participação, porque essa TV é feita por você e para você. Eu sou Laura Santucci e hoje estamos falando do segundo programa do Congresso de Gestão de Pessoas no Setor Público, que aconteceu entre os dias 5 e 6 de novembro deste ano. Cada vez mais as organizações se preparam para melhorar a eficiência na esfera pública. E essa realidade não é diferente aqui na Secretaria Municipal da Saúde. Por isso, nós enviamos vários participantes neste congresso que teve a oportunidade, então, de estar participando, ouvindo, debatendo, conhecendo um pouco mais sobre como tornar o setor de recursos humanos no setor público mais estratégico, valorizando o capital humano por meio da meritocracia, da gestão por competência e a melhoria dos programas de capacitação. Então, hoje, neste segundo programa, que estamos ao vivo, recebemos, então, em nosso estúdio, Maria Tereza Garrafa Rocha Campos, que é gerente de gestão de pessoas da Covisa, da nossa Coordenadoria de Vigilância em Saúde, e Esther Fingerucci Serfi, diretora da Divisão de Educação aqui da Escola Municipal de Saúde. Tereza, Esther, mais uma vez, super obrigada por estar aqui no nosso programa. E nós vamos contar, então, um pouquinho como é que foi essa experiência deste congresso de gestão de pessoas no setor público. Super obrigada e passo então para a saudação inicial de vocês. Boa tarde a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, da Secretaria Municipal de Saúde de poder estar participando desse congresso que foi um congresso, né, do setor público e que foi muito gratificante. Para mim foi uma surpresa poder conhecer experiências de estados e municípios, né, dentro do Brasil, experiências tão ricas e tão gratificantes. Isso foi uma surpresa e realmente foi muito, muito bom poder estar participando desse congresso. Esther? Olá, boa tarde a todos. Eu também quero agradecer a oportunidade de ter participado desse congresso. Foi por acaso que eu acabei indo, mas foi assim um presente que eu acabei tendo, porque assim como a Tereza falou, eu acho que foi uma oportunidade de conhecer experiências do serviço público. Algumas são até estatais, tipo o SERPRO, Caixa Econômica Federal, mas são funcionários concursados e que a gente vê o quanto já está se avançando, se profissionalizando a área de gestão de pessoas. Foi realmente extremamente enriquecedora essa participação. Bom, sem dúvida nenhuma, cada vez mais o número de servidores aumenta, né? Hoje os dados eles mostram que 12% dos empregos no Brasil são de servidores públicos. Hoje nós já somos mais de 8 milhões de pessoas. É um número bastante relevante. E ter um congresso específico como esse, ele é fundamental. Como é que foi a participação de vocês? O que vocês já colocaram isso, né? Que é um congresso muito focado. Mas o que chamou mais a atenção de vocês, Tereza? Então, além da questão da profissionalização dos gestores de recursos humanos, né, assim, todo um comprometimento também, porque acho que assim, os gestores eles vêm com uma boa bagagem, né, de escolas, de bagagem, né, de como fazer essa gestão, mas de qualquer jeito, sem uma vontade política, isso é impossível, porque na verdade para você estabelecer, né, quaisquer medidas para tornar um RH mais estratégico, você tem que fazer um bom diagnóstico. E este bom diagnóstico depende muito de você poder estar conhecendo, né, e participando de todos os serviços para entender melhor e poder otimizar melhor tanto os recursos como os serviços e até os trabalhadores. Achei muito interessante alguns conceitos, como até o Dr. Marcos Benjamin da SEPRO, né, ele falou que precisa também tem que ter uma atualização dos próprios currículos mesmo, né, das escolas,
que estão formando, né, os gestores de pessoas, tem que ter uma boa revisão, porque também mesmo os conceitos, né, das escolas, elas estão um pouco distantes da realidade. Então tem que fazer uma boa revisão para a gente poder utilizar esses conceitos e ter uma produtividade, né, em cima dele, ter uma utilidade esses conceitos serem usados. Tem que ser adequado à realidade. Foi reforçado muito a questão das redes sociais, né? Das redes sociais, para colaborar tanto nessa questão de reformular o conteúdo, como também para adequar, né, os conteúdos dessas redes sociais, como também para o papel estratégico dos RHs. Outra coisa que foi colocado também, né, no primeiro painel, para a gestora, acho que da Secretaria de Gestão de Pessoas de Joinville, né, e que para melhorar o setor público, né, o prefeito ele está investindo na desburocratização para atender melhor a população. Essa é a tônica do prefeito. Então, eles têm trabalhado, né, para mudar essa visão que a gente tem do servidor, que ele é mal visto, né, que ele tem uma autoestima baixa e que também que os treinamentos, né, que a gente promove são ineficazes. Então, eles estão fazendo todo um trabalho, né, para poder melhorar esta visão, né, melhorar a qualidade do serviço e sempre tendo como objetivo a população. Né. Eu acho que a gente nunca, jamais, né, pode esquecer que o nosso papel é a população. Né? Mesmo gestor de pessoas, a gente tem que cuidar de quem cuida da população, mas que o final mesmo é a população. A melhor qualidade. É a melhor qualidade. E para você, Esther, iniciando o nosso bate-papo aqui, como é que foi essa sua participação e o que mais chamou a tua atenção? Então, eu acho que a fala da Tereza já diz um pouco dessa coisa, da importância dessa tão chamada parceria estratégica do RH, né? Eu acho que não tem uma receita única para isso, óbvio, mas a gente percebeu por todos os relatos que aconteceram nos 2 dias, o quanto pequenas cidades ou grandes instituições vêm tendo essa parceria estratégica, sim, em que a área de gestão de pessoas tem um papel preponderante na condução da política daquela instituição e principalmente na questão do desenvolvimento das pessoas, né? E obviamente, como fala do meu pedaço, da minha área que eu cuido aqui na escola, do desenvolvimento das lideranças, né? Eu acho que isso me chamou muita atenção. Houve alguns relatos de experiência muito interessantes do desenvolvimento de liderança, desde o Ministério da Saúde, que teve uma representante do nosso ministério, como passando pela Caixa Econômica, a Sabesp, que a Sabesp está sempre na frente de algumas coisas, né, com a sua universidade corporativa, tudo. Então, foi muito, muito interessante. Foram os fatos que mais me chamaram a atenção nesse congresso. E a gente tem que lembrar sempre que cabe, né, pela própria Constituição, ao SUS, a ordenação dos seus recursos humanos. Né? Então, se nós já temos uma responsabilidade enquanto área estratégica na saúde, nós temos ainda muito mais a nossa responsabilidade, porque temos sim a responsabilidade da formação e da ordenação dos recursos humanos. Né? Vocês sabem que na última semana eu também tive a oportunidade de estar no 3º Fórum Global de Recursos Humanos, né, para a área da saúde. E a diretora da OPAS, ela abre o congresso falando do déficit que nós temos mundial do número de profissionais, que chegam à ordem de 8 milhões de profissionais que faltam no mundo com relação à área da saúde. Então, o que significa para nós, que somos gestores de pessoas, fazer de fato e tornar a área de gestão de pessoas uma área estratégica. Então, são elementos fundamentais para que a gente possa repactuar as nossas ações para os próximos anos. Não é? Então, como é que nós, enquanto área de gestão de pessoas, podemos cada vez mais estar atrelados à saúde, às áreas técnicas, para que a gente possa ter uma sintonia, né? Então, acho que vocês vão falar um pouco disso, não é? Com certeza. E me conta, como é que foi a abertura, né? Como é que foi essa palestra inicial sobre a importância, de fato, do RH como um RH estratégico, Tereza? Então, assim, apesar de... A palestra inicial, né, tudo que foi colocado como iniciativas estratégicas,
Eu acho que vai muito na forma como a gente está constituído e trabalhando hoje. Eu acho que essa palestra inicial, para mim, não foi nenhuma surpresa, né? A não ser algumas ideias, né? Mas tudo pensando, porque assim, o que eles consideram, né? Adequar a força de trabalho, né? Que é um pouco o que você estava falando, né? Talvez a gente não tenha número suficiente, mas se a gente for pensar também na qualificação da nossa força de trabalho, aí é pior ainda. Né? Porque também eu posso não ter número suficiente, mas eu posso ter um número menor, mas se eu tiver as pessoas comprometidas com o trabalho, eu acho que isso já soluciona muito mais. Então, eu acho que mais do que falta muito comprometimento, né? Muitas vezes por falta de treinamento, então foi colocado a questão da educação permanente, que eu acho que é uma linha que a gente trabalha, né? A questão da qualidade de vida, né? A questão da qualidade de vida, da ambiência organizacional, né? A questão da qualidade saúde no ambiente de trabalho, que eu acho também que é uma coisa que a gente vem tentando trabalhar, né? Atenção à questão de uma mesa de negociação permanente também, para atender a população. Então, nessa palestra inicial, eu acho que também não teve muitas, assim, outra coisa, entender o absenteísmo, né? Entender o absenteísmo. As causas psíquicas, que são todas questões ligadas também à saúde no ambiente de trabalho. Então, nessa palestra inicial, realmente, a gente vê que a gente está caminhando. A gente vê que a gente está caminhando muito alinhado com as propostas e com as propostas que das demais pessoas. Lógico, precisamos aprimorar cada vez mais tudo, mas que eu acho que a gente está na linha certa. Né? E complementando o que a Tereza falou, a colega lá do Ministério da Saúde trouxe algumas ideias dessa ideia da ambiência, de um café participativo, que eu achei muito interessante, né? Em que uma vez, sei lá, cada mês, eles se reúnem para trazer as ideias, disseminar conhecimentos e tal. Não é uma reunião, simplesmente. É um café mesmo. E tem um outro que eles chamaram de ofurô participativo, que é onde vão as práticas alternativas, tai chi, meditação e tal, mas que também as pessoas participam com prazer, porque tem um caráter de compartilhamento. Então, são ideias que a gente acaba aproveitando para trazer, que não são difíceis de serem viabilizadas para nós, né? E que fazem com que a área de gestão de pessoas seja um pouco mais próxima do servidor, do trabalhador, que de fato se sente às vezes afastado e tal. Então, achei a ideia sensacional. Já tem uma proposta para a gente pensar aqui na escola. Você sabe que lá em Sempre, Esther, a gente fazia na Secretaria de Planejamento, a gente fazia toda sexta-feira o café com letras. Ai, que gracinha. Era um café com letras, era um café da manhã, cada um levava uma contribuição, e a gente falava como é que tinha sido a semana, as propostas que tinham, o que funcionava muito bem. Era ali 1 hora, meia hora que as pessoas ficavam, mas que ali socializavam as informações. Então, já está feita a proposta. Então, vamos caminhar nessa direção, porque eu acho que a gente tem que aproveitar essas ideias, né? O pessoal lá falava que algumas coisas acontecem na iniciativa privada em que o poder público diz, não tem como viabilizar tal. E que sim, a gente tem eventualmente como viabilizar, se abrindo um pouco mais, não é? É uma questão mesmo de se abrir para o novo, de possibilitar essa participação maior, né? Eu acho que foi isso, as coisas que me chamaram a atenção na primeira abertura, né? E, Esther, como é que a gente pode promover a gestão de pessoas no poder público? Como é que você viu este olhar lá no Congresso? Então, eu acredito que o que apareceu muito lá foi essa questão que a gente já comentou da profissionalização da área de gestão de pessoas. E, mais uma vez, eu cito que nós aqui na Secretaria de Saúde estamos caminhando nisso com a parceria com a Fundação Getúlio Vargas, profissionalizando, né, capacitando essas pessoas num nível de pós-graduação para a área de gestão de pessoas, porque o que nos apareceu foi assim, a importância de um planejamento, mas um planejamento estratégico, em que se definem coletivamente os objetivos, as ferramentas que vão ser utilizadas para monitoramento, para avaliação
Então, assim, planejamento foi a palavra de ordem, eu diria, que a gente ouviu muito lá quando se fala em gestão de pessoas. Então, parte de um diagnóstico, a partir desse diagnóstico, como é que vamos realizar, quais são os atores que vão ser envolvidos, e envolver do alto até a ponta, né? Porque senão também se falou muito uma questão que a gente sabe, que ela falou das redes sociais, mas assim, do quanto a comunicação às vezes não chega na ponta, e o quanto a gente precisa descobrir caminhos para que a comunicação chegue a todos os trabalhadores, não é? Então, acho que, assim, fundamentalmente, é diagnosticar e fazer um planejamento estratégico para que a gestão de pessoas possa realmente ser um ator importante na secretaria ou no órgão de governo que estiver envolvido, né? Bom, você está falando isso, eu fico pensando aqui que a gente está começando aqui na escola, ou continuando aqui na escola, né, e especificamente dentro da política de gestão de pessoas, o nosso projeto político-pedagógico. Que isso tem tudo a ver com o processo de planejamento, de reolhar a escola, né? Então, acho que é uma boa hora, né, que a gente está encerrando um ano, iniciando um próximo ano, de rever qual é o planejamento que a gente quer, qual é o projeto político-pedagógico que a gente quer para essa escola, e como é que isso está inserido dentro das políticas de gestão de pessoas da secretaria. Sem dúvida, porque eu acho que assim, o projeto político-pedagógico ele não é um fim em si mesmo, né? O que a gente tem discutido com o grupo e com a consultoria é do quanto ele tem que ser um instrumento dinâmico e vivo, em que você vai redirecionando, mas que ele contribua mesmo para o desenvolvimento dos trabalhadores, não é uma coisa exclusiva da escola, né? Ele tem que ser uma coisa que olhe para a secretaria toda, para o desenvolvimento de todos os trabalhadores. Então foi muito bom você lembrar isso, porque ele é uma forma, uma das ferramentas de planejamento. Né? Claro. E de todo jeito, só complementando um pouco o que a Esther falou, né, esse diagnóstico, e acho que o próprio diagnóstico e o planejamento, ele tem que ser feito, né, das unidades, quer dizer, então ele tem que ser uma coisa totalmente descentralizada. Eu acho que até nós não podemos, uma cidade desse tamanho, uma secretaria com o número de trabalhadores que nós temos e o número de unidades, né, de RH que a gente tem, então eu acho que tem que ser uma coisa totalmente descentralizada. E esse diagnóstico, para ele ser bem feito, ele tem que chegar até a ponta, né? A gente tem que ter uma escuta qualificada e ter um planejamento que seja ascendente. De fato, né? Ascendente de fato. Eu acho que regras gerais, né, linhas gerais a gente tem, mas eu acho que tem que ter uma escuta, né, uma escuta qualificada para que ele seja ascendente. E cada local ter o seu próprio planejamento, para ser muito mais eficaz. Eu acho que o que a gente tem visto, e acho que o que a gente tem que romper enquanto ação, né, é que a gente até faz o planejamento, né, é que muitas vezes na execução nós somos atropelados por outras ações, né? Então a gente precisa antever essas ações, exatamente, tentar antever essas ações e mesmo assim colocá-las no nosso planejamento, saber que a gente tem ali um gap, né, um espaço onde a gente vai poder colocar essas ações que muitas vezes atropelam o nosso dia a dia. Até porque assim a gente vai conseguir atender melhor até essas demandas de incêndio, né? Sem dúvida. A gente vai, se a gente tiver muito mais, né, planejado, né, preparado, a gente vai conseguir dar conta dessas questões que surgem mesmo. Agora, Tereza, qual é a sua avaliação sobre as políticas de recursos humanos que foram apresentadas no Congresso? E como você bem colocou, né, eu acho que a gente tem um caminho já bastante construído dentro da Secretaria, na área de gestão de pessoas. Como é que você vê essa sua avaliação? Então, uma questão que, lógico, a gente já tem procurado trabalhar, mas que acho que foi reforçada muito mais nesse Congresso, é a questão de trabalhar em gestão por competência, que eu acho que é uma forma, né, um jeito de trabalhar que acho que a gente vem tentando, né, trabalhar desta forma, embora muitas vezes acho que a gente tem muitas dificuldades, mas com os exemplos, né, com as explanações, eu vejo que é uma das sei lá, eu considero uma das melhores formas para a gente trabalhar, né? Porque assim, é uma forma de você conhecer as pessoas, identificar os talentos, né? E também tentar colocar melhor as pessoas nos locais de trabalho, porque muitas vezes a pessoa ela não produz bem numa determinada área, né? E na outra ela vai te surpreender, ela vai, né, dar bons resultados, né?
Então, acho que assim, as pessoas têm que ter habilidade, né, naquilo que elas fazem. Porque trabalhar tem que ter também uma identidade. Tem que ter uma Tereza? identidade, exatamente. Se ela não tiver identidade com aquilo que ela faz, Isso, por exemplo, a Esther. Né? Eu vou falar da Esther, até porque eu estava vendo aqui, antes de iniciar o programa, algumas fotos do seu último curso, do último curso de gestão de pessoas, né? Que você faz, na verdade, aqui na escola. Tem identidade. Então, quando você se identifica com a proposta do seu trabalho, você está lá 100%, você está entregue. Né? E cabe a nós, que somos da área de gestão de pessoas, ainda mais você, que é uma gerente, que cuida de todos, por exemplo, lá na Covisa, olhar e identificar o que tem a ver com aquela pessoa. A partir do momento que ela tem uma identidade com aquilo que ela faz, com certeza pode ser que não tenha um número suficiente de profissionais, mas com certeza o resultado vai ser muito melhor se ela tiver uma identidade, se ela gostar daquilo que ela faz. Isso tudo que vocês estão falando, eu lembro, nesse congresso, voltou um conceito tão antigo que é aquela ideia da pessoa certa, no lugar certo, no momento certo, né? Acho que até 2 palestrantes falaram nisso, que é um conceito tão antigo, né? Sei lá, eu de 50 anos atrás da área de RH, que nem chamava isso, era o departamento pessoal, e, no entanto, ele volta, e isso que você está falando. Se você conseguir diagnosticar esta pessoa no lugar certo, ela realmente vai render aquilo que a Tereza falou. Você não precisa de tanta gente quanto se essa pessoa se identifica e tem as habilidades desenvolvidas, as competências devidas, né? Mas, a propósito disso, foi muito falado mesmo, a Caixa Econômica tem uma área de formação, de capacitação de lideranças que foi, assim, uma coisa muito rica, muito. Quem falou nisso foi uma moça lá, que é superintendente nacional de gestão de pessoas. Então, a Caixa Econômica é maior que nós, né? A gente começa a achar gente que é maior que a gente. Eles têm 96.750 empregados. Mas isso no Brasil todo. No Brasil todo, não está tudo aqui, né? Nós estamos com 83 mil trabalhadores aqui. Agora, só de gerentes, eles têm 21.500. São gente para ser desenvolvida nessa posição gerencial, né? Então, aí você fala, bom, nós temos aqui as nossas 440 UBSs, mais não sei quantos serviços da área de mental e hospital, mas a encrenca deles ainda é um pouco maior que a nossa, claro, né? E aí, ela fala que é uma estratégia de longo prazo desenvolver líderes, que não é uma tarefa para um governo, para um momento, né? E é desenvolver as atitudes, né? Dentro da linha das competências, mas assim, você tem que trabalhar muito a atitude, ou seja, tem que ser aquilo que o cara quer mesmo entregar. Se ele não está disponível para entrega para o seu cargo, você realmente não vai conseguir isso com um cursinho rápido de 40 horas, né? Como a gente tem aqui. Então, foi muito interessante, porque ela falou em verbos interessantes no desenvolvimento de liderança, que é inspirar, relacionar, contratar, fazer os acordos, né? Quando contratar, não é a contratação da pessoa, é contratar, fazer os contratos, os combinados. Da equipe, né? E a questão da aprendizagem em serviço, eles têm um negócio que eles chamam de Wikicaixa, que é a coisa colaborativa, que a gente poderia pensar, mais uma ferramenta aqui para nós de gestão do conhecimento, né? Acho que a gente pode pesquisar mais esse tipo de ferramenta, mas que trouxe uma novidade para a gente, né, na área de gestão do conhecimento, né? Então, a gente gostou muito dessa palestra. E para você, Tereza, qual que chamou a sua atenção? Então, eu queria só colocar uma coisa complementar a essa apresentação da Caixa, né? Que eu achei muito interessante, que ela falou que nenhum chefe acredita que precisa ser desenvolvido. E isso é uma coisa que a gente, né, ele não acredita. E que liderar é uma coisa que dói, né? Porque você... Que dói? Dói. Ela diz, liderar dói. Eu também anotei essa frase porque você mexe com as pessoas o tempo todo, né? Você você incomoda, né, as pessoas. E foi muito interessante. Isso eu achei muito... E ela colocou que para você fazer gestão de pessoas, você tem que ter muita coragem. Tem que ser ousado. Super interessante. Tem que ser ousado a nossa diretora aqui não lhe falta ousadia, não é? E é muito interessante. Eu acho que isso aqui ela falou com toda a categoria, e ela cita Paulo Freire, inclusive, que é nenhum ser humano tem que se perceber como inacabado, como Paulo Freire dizia. E aí sim ele se abre para um desenvolvimento, né? Então, para mim, foi seguramente a melhor
palestra de todas. Mas houveram outras, eu queria citar a da Embrapa, eu sei que nós estamos já acabando, mas para encerrar, a Embrapa faz um trabalho que eles chamaram de parceria estratégica, de ir lá nas pontas, porque eles também são espalhados, né, regionais, e de fazer um trabalho de consultoria interna, de formar as pessoas que fazem gestão de pessoas lá na ponta. Diagnosticar, verificar as necessidades e desenvolver as pessoas lá na equipe mesmo. Muito, muito interessante esse trabalho. Segue uma linha de alguma coisa que a gente também já tem pensado. Quer fazer. Agora, finalizando o nosso programa, né? Passa muito rápido, ainda mais com vocês aqui, que tem um monte de coisa para falar, enfim, né? Mas nós vamos ter outras oportunidades, outros colegas que também participaram, e eu faço questão que estejam aqui no nosso programa. Mas eu queria um balanço de vocês, né, Tereza? Você, começando com você, né? Voltando para a Covisa, né? Olhando para a gestão de pessoas que hoje você tem lá, que eu sei que é um trabalho belíssimo que vocês fazem. A Covisa é uma referência para a secretaria, eu sempre parabenizo, me encanto com o trabalho de vocês, de verdade. E aí eu queria saber, voltando para o Congresso, voltando do Congresso, o que você vai levar, o que você trouxe de ideia, o que você quer aplicar? É uma coisa que eu já até acho que já falei aqui outra vez que eu vim aqui, que eu gostaria muito de fortalecer a questão da saúde do nosso trabalhador, né? Que eu acho que é uma questão que a gente teria que ampliar muito mais o nosso olhar. Não só o nosso trabalhador, né, das unidades básicas, o nosso trabalhador, como o próprio trabalhador da Covisa, né? A Covisa, como área de vigilância, ela tem como uma das atribuições cuidar da saúde do trabalhador, né? E eu acho que a gente ainda tem que caminhar muito, tem um caminho um pouco mais longo para a gente percorrer, para realmente cuidar um pouco da saúde do trabalhador. A gente já iniciou um trabalho com os agentes de zoonoses, né, de saúde do trabalhador, acompanhando os exames periódicos dele, tudo, mas isso ainda é muito pouco. Acho que a gente ainda tem muito que colocar. E eu acho que isso é uma área que cabe ao RH, que afinal de contas é um trabalhador, né, um servidor. Ele não é um trabalhador, ele é um servidor da Covisa. Você sabe que a gente faz a pesquisa, né, fez a pesquisa da Rede São Paulo Saudável com os trabalhadores das pontas, e essa foi uma das coisas que mais saiu, tanto é que foi por isso que a gente lançou Você em Foco, Sim. Porque é uma necessidade. Os servidores querem cada vez mais programas e ações voltadas à qualidade de vida e à saúde do trabalhador. Então fica aqui, né, essa dica de que a gente possa, para o próximo ano, né, Tereza, colocar no nosso planejamento, não é? Isso. Ações que possam pensar cada vez mais na saúde do trabalhador. E para você, Esther, o que você veio cheio de ideias aqui para a escola? Não, então, eu penso assim, trouxe algumas ideias para a gente rever a formação dos nossos líderes, rever a questão do diagnóstico dos nossos trabalhadores no geral, ir lá conhecer a realidade, a gente se aproximar, porque algumas pessoas da equipe aqui, por exemplo, da escola, sequer foram da ponta. Usam o conhecimento adquirido através de falas, de leituras. Então, da gente se aproximar um pouco mais das pontas, né? Quando a gente fala de SUVs, por exemplo, as pessoas têm que ir lá conhecer as SUVs. Como é que é o dia a dia? Nós vamos ter essa oportunidade agora com a avaliação do desempenho dos nossos alunos, do técnico de vigilância em saúde, mas eu acredito, por exemplo, que da minha equipe que eu coordeno atualmente, as pessoas têm que ir lá para conhecer como é que funciona mesmo uma unidade básica de saúde hoje, na sua realidade, ver qual é a necessidade daquele trabalhador. A gente fala em educação permanente junto com o processo de trabalho. Qual é o processo de trabalho de que estamos falando? Um que eu vivia 20 anos atrás ou que os trabalhadores hoje, vivem né? hoje? Então, acho que é essa lição que a gente traz, de fazer um diagnóstico muito próximo da realidade, porque senão a gente não leva resultado. A gente pode estar fazendo, investindo, mas não leva a resultados estratégicos, né? Então, acho que essa é a principal lição que eu trago desse congresso e foi realmente muito rico, né? Eu acho que é isso que valeu muito a pena. Bom, mais uma vez, Tereza, Esther, eu adoro bater papo com vocês. Obrigada.
aqui na Rede São Paulo Saudável, no nosso canal profissional. Queria agradecer a participação de vocês, queria dizer que eu acho que a gente está num momento muito importante, né? Nós vamos ter um planejamento da própria Secretaria Municipal da Saúde, e eu acho que toda a ideia será bem-vinda para melhorar a qualidade do trabalho que a gente presta enquanto área de gestão de pessoas, e, em especial, melhorar a qualidade dos serviços que nós prestamos à população, né? Então, sem dúvida nenhuma, é sempre muito bom tê-las aqui no programa. Obrigada, viu? Obrigada também. E para você, trabalhador, eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo aqui no canal profissional da Rede São Paulo Saudável, e mais um programa compartilhando conhecimentos. Gostaria que você mandasse suas perguntas, suas dúvidas, suas sugestões. Na próxima semana ainda trabalharemos esta temática, que é o Congresso de Gestão de Pessoas no Setor Público, com outros entrevistados, e você pode participar. Afinal de contas, essa TV é feita por você, e para tanto, participe. Mande e-mail para o canal profissional, @prefeitura.sp.gov.br. Telefone pode ser a cobrar no 3044 2975, e também dê um curtir na nossa página. Tanto a Tereza quanto a Esther falaram aqui pra gente das redes sociais. Nós estamos nas redes sociais, então mande, dê um curtir na nossa página, tanto da Escola Municipal de Saúde, assim você sabe dos cursos e dos programas que nós realizamos, e também um curtir na TV, na Rede São Paulo Saudável, no canal profissional. Assim você também acompanha toda a nossa programação 24 horas da Rede São Paulo Saudável. Eu espero você no próximo programa, na próxima segunda-feira, ao vivo, diretamente da Escola Municipal de Saúde. Até lá!